E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, beleza? Hoje é dia 27/5 de 2025, são 8 horas e 51 minutos, beleza? E vamos sem enrolação, e eu já vou logo avisando que muita coisa já mudou, tá? Muita coisa pra mim já mudou. Só hoje assim, muita coisa assim, pá, já mudou. E coisas que eu também peguei de dias anteriores que eu fui parar para analisar, observar agora, hoje, no caso, né? E acho que faz uns 3 dias que não tem vídeo aqui no canal, é porque, bom, eu tinha dado uma saída aí de casa e essa saída foi muito boa mesmo. Eu fiz coisas muito boas mesmo, pessoal. Eu transbordei muito, assim, sabe? Eu compartilhei demais e também frequentei novos ambientes e fiz o meu primeiro desfrute de meus resultados. Ah, você obteve resultados novos do teu negócio? Pessoal, isso daí já é, eu vou explicar para vocês aqui agora, né? Bom, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, teu peso é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Então, dinheiro, ele não vem só de um resultado, de uma venda de um negócio, beleza? Dinheiro também vem de resultados de coisas que não envolvem apenas negócios em si, beleza? Então, eu obtive resultados de minha vida envolvendo também o financeiro, a área financeira da minha vida, e eu fiz meu primeiro desfrute real. Mesmo que seja mínimo assim, foi um desfrute, meu primeiro desfrute, assim, e eu gostei bastante, inclusive. Foi num ambiente novo que eu frequentei, tá? Um ambiente novo, um ambiente que é bem diferente, assim, muda bastante coisa, inclusive, dos ambientes que, enfim, estão em volta aqui de mim, aqui neste exato momento, por exemplo, entendeu? São bem diferentes mesmo. E foi muito bom a experiência, cara. Foi bom demais mesmo, sabe? E ele não foi de forma totalmente assim, sem administração alguma, sem controle algum, sabe? Eu calculei tudo e eu não calculei o valor do que eu desfrutei ali. Não foi, eu não calculei o valor, foi outras áreas que no caso foi de administração de dinheiro. Eu tenho toda uma estratégia assim de administração de dinheiro para eu controlar o meu dinheiro e onde que eu encaixo ele, quando que eu encaixo ele, etc. Beleza? De coisas que eu estudei. Eu estudei e pratico, tá bom? Então, no caso não. Ontem eu fiz meu primeiro desfrute, eu frequentei novos ambientes. Eu compartilhei muito, assim, sabe? Eu dei muito, eu fui muito. Vou ser bem direto. Eu fui muito generoso. Ó, no meu nível, eu acredito muito mesmo, assim, olhando as minhas ações, observando tudo. Eu espiritualmente já cresci muito. Só nesses últimos dias eu já cresci muito espiritualmente, também sendo generoso, tá bom? Sendo generoso não é só de você pegar, por exemplo, pô, eu tenho 2 camisas, aquela camisa eu não uso, eu tenho uma pessoa ali que não tem nenhuma camisa, eu vou dar essa camisa que eu não uso pra ela. Não é só esse fato, entendeu? Não é só isso. Vou dar um exemplo. Uma coisa que você sabe que outra pessoa não sabe, isso também algo generoso. Você está compartilhando, vai dar um conhecimento a essa pessoa que ela não sabe e que você sabe e que vai ajudar ela, entendeu? Isso é algo generoso. E eu pratiquei também outros atos de generosidade. No caso, esses últimos dias fiz 3 atos de generosidade. 3 atos de generosidade. Beleza? Isso aí foi com um amigo meu, com outras pessoas que estavam em volta de mim, assim, dando um objeto meu que eu tenho, dando conhecimento, comprando algo ali, dando para tal pessoa, etc.
Então, eu cresci muito e aprendi muito esses últimos dias e, enfim, eu cresci muito, já aprendi muita coisa só nesses últimos dias. Beleza? Outra coisa, eu fechei o meu negócio de dropshipping, tá? E não é porque eu desanimei, não é por causa disso. É porque, enfim, é necessário. Eu vi aqui, é necessário. O negócio faliu! Acabou! Não existe isso. Eu fechei. Eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa no negócio. Não é porque ele quebrou, não dá certo, não funciona, enfim, não é nada disso. É porque eu dei uma pausa nele. E é porque isso eu cheguei nessa conclusão por conta de observações minhas, de estudos meus, assim. O que eu vou focar agora, pessoal, é que isso eu tinha falado já há um tempo e eu ainda avisei que um tempo atrás no canal que provavelmente, talvez, eu vou fechar o negócio e eu realmente fechei, tá bom? Fechei o negócio. O meu negócio de dropship. E eu fechei esse negócio por alguns motivos, assim, e foi necessário, muito necessário. Eu não tô triste, não. Muito pelo contrário, eu tô feliz pra caramba. Eu tô muito feliz, cara. Eu aprendi muito esses dias, cresci demais. E eu tô nem um pouquinho triste, cara. Enfim. E eu fechei o negócio em si. Porque, como eu disse uns dias aqui atrás no canal, o que eu tô focando agora é na expansão do terreno. A expansão, entendeu? Afinal, não vale de nada você ter boas ferramentas sem ter uma caixa de ferramentas boa. Reflete nisso aqui que eu falei. Não adianta ter as melhores ferramentas do mundo, que é muito bom, sem ter uma caixa de ferramentas boas e adequadas para suportar aquilo tudo e usar aquilo tudo. Reflete nisso que eu disse. Reflete, pessoal. Reflete, reflete. Tá bom? Vocês vão entender. Vocês vão entender. Dependendo também do seu nível de consciência, você vai entender. Enfim, do que você sabe, inclusive, já. Enfim, então eu fechei o negócio muito por causa disso, que eu tinha falado aqui no canal. E foi necessário. Foi extremamente necessário. E eu vou reabrir ele. Eu ainda não tenho uma data, enfim assim, né? Pra colocar tal data eu vou abrir o negócio. Não. Mas aí o meu dinheiro vai ficar parado. O que vai acontecer? Eu vou começar, vou investir meu dinheiro agora. Vou começar a investir meu dinheiro. Por exemplo, CDI, CDB, que por exemplo, CDI é Certificado de Depósito Interbancário e CDB é Certificado de Depósito Bancário. É isso mesmo. Isso é tudo envolvendo renda fixa, né, que é coisa de investimento, assim, e eu vou começar a investir meu dinheiro, inclusive já está investido um dinheiro aí meu, em corretoras não, em bancos mesmo, né? Como, por exemplo, Inter, Nubank, PicPay, essas coisas assim. Mas eu ainda não tenho em si, nossa, eu vou investir meu dinheiro em renda fixa aqui no CDB, para LCI. Não, 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 não. Eu estou estudando isso ainda, mas ainda assim não é o que eu estou focando, tá bom? Mas, por exemplo, o que eu quero focar amanhã, por exemplo, é investimentos. Eu vou estudar, para estudar, sim, vou parar e vou realmente estudar esses investimentos. O que eu estudei de investimentos aqui agora são as siglas do, de renda fixa, as siglas de renda fixa, e também estudei aqui o que significa algumas dessas siglas aqui que eu já entendi, entendeu? Como, por exemplo, a própria renda fixa, eu entendi. E a diferença de renda, por exemplo, de renda fixa e renda invariável. Renda fixa, renda invariável. Eu já sei o que é e eu vou investir, por enquanto, meu dinheiro, beleza? E no caso do meu negócio, tá bom? Meu próprio negócio, como eu disse, eu parei ele agora e eu vou começar ele, tá bom? Vou começar ele de novo daqui um tempo. Não tem um tempo em si, não é porque eu desanimei, como eu disse, é porque foi necessário.
beleza? Porque, como eu disse, agora o que eu tô focando é na expansão do terreno, tá bom? E esses últimos dias, cara, eu tenho aprendido muito. E o que eu tenho que fazer agora mesmo é só me mover. É só estar em movimento. Só estar em movimento, beleza? Então, o que eu vou fazer agora é adotar novos hábitos. Cara, enfim, é muita coisa, assim, sabe? Muita coisa mesmo. Mas é como exemplo aqui, o que eu vou fazer agora? É meu movimentar mais. Eu adotei novos hábitos já que tô praticando agora mesmo. Novas ações também. Novas ações em outros aspectos também. Beleza? Bom, eu tô com alguns livros aqui para ler. Tô com alguns livros e não são livros que eu só recebi assim do nada, são livros que eu realmente escolhi aqui, pá. E enfim, tá tudo certo. Pessoal, então é isso, tá bom? Isso aí é o que eu tenho feito nos últimos dias. Eu aprendi bastante, assim, me movimentei bastante e agora o que eu vou fazer é adotar novos hábitos e me mover mais ainda mesmo, porque realmente eu cresci muito nesse pouco tempo pra cá. Eu cresci demais e aprendi muito mesmo. Bom, e enfim, agora eu quero parar aqui pra ensinar uma aulinha aqui pra vocês. Beleza? Dar uma aulinha pra vocês. É verdade, deixa eu avisar aqui pra vocês também. Agora todo vídeo aqui no canal, praticamente, sempre o início vai ser eu documentando a minha jornada, tá bom? E não é jornada apenas do dropship agora, mas é a jornada da minha vida, tá bom? Não é jornada profissional, não. Não é jornada profissional, é jornada da minha vida, tá bom? Não é profissional, é da minha vida inteira, assim, sabe? E, enfim, então, o que eu quero avisar aqui é que sempre no início de vídeo, como eu estava falando, vai ser documentando a minha jornada aqui. E mais pro meio ali do vídeo, por meio dos 6, 10 minutos, eu já vou dar uma aula ensinando alguma experiência minha, algum conhecimento meu, beleza? E hoje o que eu quero falar aqui é algo, assim, bem simples, porém que, pessoal, os seres humanos simplesmente tornaram o simples no difícil. Simplesmente. Eles tornaram o simples o difícil. Tanta coisa hoje que eu, pô, prova assim, caramba, cara, isso aqui é loucura, isso aqui não existe, isso aqui não faz o menor sentido. Hoje eu vendo o meu de antigamente e vendo o eu de agora, por exemplo, eu vejo que as coisas são muito simples. Muito simples mesmo, muito simples, por incrível que pareça. Muito simples mesmo, entendeu? Então eu quero ensinar para vocês hoje um pouco sobre o quão importante e como isso é decisivo na sua vida, na vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos, inclusive, que é crenças. Sim, crenças que te fazem ter uma programação. Basicamente, cara, isso na vida de 90% das pessoas, 99% das pessoas de hoje no mundo, a base da vida delas, o que cria a vida delas e o que governa a vida delas são crenças. É a sua programação, é a sua doutrina, é o seu condicionamento. Coloquei um L no meio. Parece loucura, mas, como eu disse, o que eu digo aqui, o que eu ensino aqui, o que eu falo aqui, não são coisas que eu li num livro simplesmente, são coisas que são fatos para mim, são coisas que eu tenho de experiência. E uma coisa que eu vou falar para vocês, eu não vivo de condição, cara. Não vivo de condição. Anota isso aí também. Anota. Condição versus decisão. Condição é você sempre julgar pelas suas experiências. Pelas suas experiências. Decisão é sempre você estar obtendo novas experiências. Beleza? E uma coisa que eu tenho que falar, viva de decisão.
Se você viver só por condição, pelas experiências que você tem, cara, você nunca vai sair do lugar. Por mais que você faça de tudo, por mais de tais conhecimentos que você adquire, você não vai sair do lugar. Ainda por cima, vai secar a tua carne. Vai secar a tua carne. Porque independentemente desse conhecimento que você adquire ainda por cima, em 60% das vezes você vai adquirir um conhecimento que você não vai colocar em prática e você nem sabe. E aí vem a obesidade cerebral. E isso vai secar a tua carne. Isso vai fazer com que você tenha um cérebro literalmente obeso. Entendeu? Então, o que eu estava dizendo aqui, por exemplo, que era condição versus decisão, no caso, o que eu ensino aqui são fatos meus, são experiências minhas que eu coloquei em prática, que eu realmente validei aqui e falei, cara, isso aqui é verdade, isso aqui é um fato, isso aqui realmente existe, isso aqui é real pra mim, entendeu? Então, o que eu ensino aqui é isso, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, as crenças, em 90% das vezes, ela vem da sua infância. Por exemplo, na minha idade. Por exemplo também. Não é só quando você tem 4, 6, 7, 8 anos, 9 anos. Não. Até na minha idade. Até na minha idade. Isso vem até na minha idade também. Entendeu? E também até mesmo na sua fase adulta. Não te impede de você ter novas crenças na fase adulta. Não te impede, mas o que eu quero dizer é que 90% das vezes ela vem da sua infância. Quando você é uma pessoa pituchinha. E o que são essas crenças? Essas crenças, elas são, por exemplo, crenças verbais que saem, por exemplo, da boca de alguma pessoa, inclusive uma pessoa muito íntima sua, que você ama muito e que você sempre anda com ela, por exemplo, o teu pai, a tua mãe, ou até mesmo a sua avó, um amiguinho seu, que você chama de amigo, pelo menos, né? Pois é, a maioria das crenças vem dessas pessoas, da boca delas, que nem sequer são suas e que vêm delas. Ou seja, elas são de fora, elas não são suas e você é governado por essas crenças que te conduzem a uma programação e isso se baseia em toda a sua vida. Porque, por exemplo, se você é programado, você tem crenças, você é programado, por exemplo, receber tal valor em dinheiro por ano. Caso algum ano você saia desse padrão que você foi programado para você receber a cada ano, basicamente, se você recebe mais no ano seguinte ou em algum ano, isso vai abaixar para voltar para sua programação normal. De alguma maneira. Seja você gastando, torrando completamente esse dinheiro. Ou até mesmo quando no final do ano o seu rendimento anual abaixa do que você costuma ganhar. Cara, simplesmente não se preocupa com isso aí não, porque no próximo, qualquer outro ano aí, isso aí vai voltar para sua programação normal e você vai receber a mais do que você perdeu no outro ano. Simplesmente parece loucura isso aqui, porém que simplesmente é a realidade. O que define a tua vida inteira é simplesmente não vou falar crenças nem programação. Eu vou ir mais a fundo ainda. É você governar. Eu não sei quantas vezes eu vou falar de governância aqui no canal. Não sei, realmente, não sei. A única coisa que eu sei é que eu vou citar pelo menos a palavra governância milhares de vezes aqui. Milhares de vezes. Porque o que define a sua vida é você governar ela ou não governar. E dependendo da tua situação, das tuas crenças, da tua programação, você vai viver em uma pura miséria e escassez. Até porque a vida ela tem 3 estágios: a escassez, a abundância e um transbordo. Beleza? E o que é a escassez? A pessoa escassa, inclusive. A pessoa escassa é simplesmente aquela pessoa que não governa, que não domina, é a pessoa que simplesmente só tem crenças, que é governada por elas e que ela ajoelha para essas crenças. É a pessoa que basicamente cria uma ilusão e anda de mãos dadas com o medo.
É a pessoa que vive por exemplo, que 90% das pessoas hoje têm, que inclusive eu tinha, por necessidade social, ou seja, essa pessoa é moldada pelas pessoas que estão em sua volta, inclusive pelas pessoas que deram as crenças a ela. Olha, olha que louco! Na verdade, isso não é loucura, isso aqui é simplesmente a pura realidade, pelo menos pra mim. Se você não quer acreditar isso e quer viver nessa escassez que você vive hoje, nessa mentira, problema é seu, não vai mudar nada pra mim, beleza? Então, simplesmente, cara, isso define a tua vida, isso define a tua vida, simplesmente. E... Ai, caramba, cara, olha pra vocês verem, isso simplesmente define a vida inteira, do quanto que tu ganha. Até mesmo quando tu tiver aposentado vivendo por NSSS. NSS, eu falei 3S ainda, inclusive. É, simplesmente isso define a tua vida, cara. Até porque essas crenças te fazem repudiar o quê? Sabedoria, disciplina, riqueza. Inclusive, riqueza, para quem pensa, não é dinheiro. Riqueza não é dinheiro. A riqueza é o fruto. E de onde vem o fruto? Vem da árvore. Ela vem da árvore, né? E que essa árvore vem de um rompimento. E que esse rompimento vem de uma semente. Na verdade, primeiro vem das raízes, que depois vem de uma semente, né? Porque, seguindo, a semente é sabedoria. Você plantou ela na terra, no terreno, elas dá as suas raízes. Ela dando as suas raízes, ela depois rompe. Depois dela romper, ela dá os seus frutos. E que esse fruto é a riqueza. E que essa riqueza definitivamente não é dinheiro. Pelo menos não é apenas o dinheiro. Até porque o dinheiro está longe de ser riqueza, né? E para vocês saberem o que realmente é riqueza, pessoal, não existe realmente o que dizer assim, riqueza é isso, isso, isso. O que eu posso dizer é que riqueza é um fruto. Por quê? Para você realmente saber o que é a verdadeira riqueza, você tem que ter a sua própria experiência. Eu obtive minha própria experiência. Eu obtive minha própria experiência. E a única coisa que eu posso dizer aqui é que o fruto, que é a riqueza, é a semente da sabedoria. Beleza? E para você realmente saber definitivamente o que é a riqueza, você tem que ter a sua própria experiência. Senão você não vai saber o que é a verdadeira riqueza. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Entendeu? Então, cara, como que governa? Já pararam pra pensar, como assim, beleza, o que é governar? Como que governa? De onde essa governância vem? Bom, essa governância vem, pessoal, da alma, que é você, justamente você. Isso aqui que vocês estão vendo é um pedaço de carne falante. É um carro, é um corpo que tem um cérebro. E atrás desse corpo tem um piloto. Isso aqui é o carro, né? Atrás desse carro, atrás desse corpo, tem o piloto que pilota isso aqui, que é a alma. E quem que pelo menos quem que deve governar esse corpo, quem que deve dominar, controlar esse corpo, não é Deus, é você, é a alma. Ele criou você justamente para você governar isso aqui, cara. Ele criou justamente você para pilotar isso aqui, cara. Não para você ser governado pelo teu cérebro. Não para você ser um alienado que só depende de necessidade de aprovação social, que só depende daquela dopaminazinha que eu sei que você gosta, que só depende daquela voz da tua cabeça, só depende de prazeres imediatos. Isso aí, se você associa, se você tem só essas três mínimas coisas aqui, você já é um alienado, você já é um governado. Deixa eu te perguntar, você já treinou hoje? Você já correu hoje? Você se exercitou hoje? Você tem uma alimentação saudável? Se você não tem,
provavelmente a chance aqui é de 90% que você é governado. Porque uma pessoa que realmente governa, sabe da identidade, sabe quem é, sabe do propósito, sabe quem, para onde que está indo, sabe quem é o Criador, o Todo-Poderoso, sabe o que significa esse carro de corrida, sabe o que significa o piloto, sabe o que significa até mesmo a direção, a estrada, sabe realmente de quem é você, da tua identidade. Essa pessoa não é governada. Essa pessoa governa, essa pessoa domina. E ela está aqui justamente na Terra para também governar e dominar, servir e reinar. Beleza? Então, normalmente uma pessoa que não é governada, ela normalmente vai ter resultados negativos, escassos, né? Que também fazem parte do seu sistema de crenças, fazem parte também, normalmente, da sua programação, do seu condicionamento, da sua doutrina, que é algo realmente... Nossa, eu ia falar uma palavra bem bonitinha aqui, né? Que realmente é algo... Cara, não tem outra palavra para eu colocar aqui para definir isso. Eu vou colocar essa palavra bonitinha mesmo. É uma coisa desgraçada. Simplesmente é uma doutrina, uma programação desgraçada. E que, inclusive, isso vem muito do sistema do Brasil. Não vou falar nem do mundo, não. Vou falar do Brasil. Vou só inserir a nossa nação aqui. Isso vem muito, muito também da nossa nação, cara. Do sistema da nossa nação. Até mesmo da escolarização. Pois é. Do teu pai, da tua mãe, que recebeu uma programação, um condicionamento, crenças que levaram eles, inclusive, a estarem neste lugar onde eles estão hoje. Que eu imagino que seja. Não queremos ser tão arrogante assim, né? Então, cara, simplesmente as crenças, a programação, ela define tudo. Mas, espera aí então. O que leva a ter essas crenças? O que leva a ter essas crenças? Justamente o que eu falei anteriormente. São as pessoas que você anda. É a sua infância. São as pessoas que você anda. O ambiente, inclusive, que você nasceu e vive. Pois é. Que te dão... Que você escuta coisas, coloca coisas para dentro, faz você acreditar em coisas. Inclusive, muitas coisas não existem, porém que justamente elas existem apenas para você só porque você acredita. Toma consciência, para de acreditar para ver se essa coisa vai continuar ou se ela vai parar. Pra mim, ela parou. Teve coisas que eu, assim, comecei a acreditar e que eu simplesmente obtive consciência, observei, converti, canalizei e simplesmente governei isso ali, coloquei aquilo ali para se ajoelhar para mim e simplesmente governei, dominei. Porque eu tô aqui para quê? Esse corpo aqui, esse carro aqui não coloca qualquer combustível para dentro. Ele não coloca qualquer óleo para dentro, não coloca qualquer água para dentro. Quem que escolhe? É o piloto. Quem que governa aquele carro? Quem que domina aquele carro? É o piloto. Então eu escolho qual combustível eu coloco para dentro. Eu escolho qual conteúdo que eu coloco para dentro. Eu escolho o que está aqui dentro. Eu sei o que está aqui dentro. Eu sei qual que eram os meus bloqueios, as minhas crenças. Eu sei o que estava me bloqueando. E se tem algo, algum dia eu ver que tem algo me bloqueando de algo, eu justamente já vou conseguir ver justamente o que é esse bloqueio. Eu justamente vou pegar ele, vou ver de onde ele veio, justamente, porque como ele está me bloqueando, e simplesmente vou converter ele, vou largar ele. Vou simplesmente observar, e é só alimentar aquilo que me fortalece e largar aquilo que me enfraquece. Isso aqui é algo tão simples, cara. É tão simples, mas que justamente define a tua vida. Não, sério mesmo, pessoal. É sério que vocês vão deixar
Crenças, coisas que você escutou, coisas que saíram da boca de outras pessoas. De outras pessoas que nem resultado tem sequer. Nem resultado tem sequer. Você vai deixar isso definir a tua vida? Vai deixar isso você continuar nessa escassez miserável? Vocês vão deixar isso definir tudo? Vocês simplesmente vão se ajoelhar? Vocês simplesmente vão aceitar ser governados, dominados? Vocês vão aceitar isso? Deus te criou para governar, dominar. Ele te deu a terra, cara. Mas como que você governa a terra e domina a terra, sendo que você nem governa e domina a si mesmo? Nem produzir você produz, você não cria, gera, multiplica, você não semeia. Deus dá semente para quem semeia. Cara, não retém o que é dele. Não retém o que é dele. Não retém, cara. A sabedoria é dele. E que você pode ter acesso. Mas você tem que semear, porque ele só dá semente para quem semeia, caramba. Anota esse código aí também, cara. Anota esse código aí, você vai simplesmente se deixar ser governado, dominado por crenças, coisinhas que te falaram. Você vai se moldar. Na verdade, você não vai se moldar, você vai aceitar ser governado, dominado por pessoas em sua volta que nem resultados têm, que são totalmente alienadas, governadas, dominadas. Vai deixar elas te moldarem, definir a tua vida. Ah, eu quero fazer isso, eu quero abrir um negócio, porém que meu pai tá falando para eu fazer a faculdade, fazer medicina e ser um médico. Você vai deixar isso te governar? Você vai simplesmente largar tudo que você tem, ou simplesmente largar todo esse conhecimento teu e fazer uma faculdade de medicina? É isso mesmo que você vai fazer? Você vai se deixar ser realmente moldado por pessoas? Cara, Deus te deu corpo, alma e espírito. Corpo, alma, espírito. Ele te deu um QI, um QE e um QS. E o que é isso? Consciência mental, consciência emocional, consciência espiritual. Ele te criou. E, inclusive, olha só, espírito. Espírito é estrada. O espírito do ser humano, ele é a lâmpada de Deus. Simplesmente. Aceita quem você é. Vê quem você é, descobre quem você é. Pula para dentro. Pula para dentro e segue a tua direção. Governa. Domina. Que é a tua alma. A tua alma, ela governa. Ela é feita para governar, dominar. Ela é o piloto da parada. Teu corpo, ele serve para quê? Tomar decisões, agir, se movimentar, sair do lugar. Porque sem o corpo você não tem um carro para se movimentar. Então ele serve para isso. Mas antes de você tomar decisões e agir, você tem que governar. Você tem que governar. Você tem que descobrir a tua identidade. Mas espera aí. Eu tenho que analisar minhas crenças. Eu tenho que me reprogramar, me recondicionar. Ver essa doutrina aí. Ou eu tenho que ver minha identidade? Cara, uma pessoa que destrói pessoas, sim, vou falar pra vocês, uma coisa que destrói pessoas é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Não pular pra dentro. Seguir caminhos que pessoas escolhem pra você e não você que escolhe. É escolher um ou outro, mas por que não escolher os dois? Você tem que ver a tua identidade, se reprogramar, se recondicionar. Você tem que ver a sua doutrina. Você tem que fazer além disso, inclusive. Além disso, porque tem muita coisa. Pois é. Então, peraí. Então, se essas crenças, elas vêm de pessoas, por exemplo, desde a minha infância, que falaram comigo,
Elas só vêm da boca de pessoas? Não, elas também vêm de experiências. Por isso é importante você ressignificar, largar o passado, ter consciência e ressignificar, largar essa experiência negativa e obter experiências positivas que realmente te conduzem e que estão na tua direção. E que direção é essa? Essa direção vem do teu espírito, e esse espírito é a lâmpada de Deus que você recebe essa direção dele. Então, quem escolhe essa direção não é você, é ele. E simplesmente a tua vida já está feita. Ela já está feita. Simplesmente ela já está toda feita. Mas simplesmente você vive uma ilusão. Sendo que é simplesmente você descobrir a sua identidade, pular para dentro, pegar o que já está feito, o que é seu. Então você não tem que ficar se ajoelhando e pedir para Deus: ó Deus, me dê dinheiro, ó Deus, eu quero prosperar, me ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me ajuda, eu quero ser rico, eu quero adquirir uma Porsche, eu quero adquirir uma mansão, eu quero aposentar meu pai, minha mãe, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, simplesmente já está feito. Simplesmente já está feito. É só você descobrir quem é você, ter consciência, só ir lá, pegar o que é seu e pronto. Ah, peguei o que é meu. Minha vida não mudou nada ainda. Cara, simplesmente existe uma coisa chamada ação. Sabe aquilo que eu falei? Espírito e o piloto tem um carro de corrida. Esse carro de corrida ele serve para agir, se movimentar e tomar decisões. Pois é. Ou seja, ter ações. A ação é a ponte do mundo interior para o mundo exterior. Quando você pega o que é seu e o que já está feito, isso tudo está no interior. E o mundo interior cria o mundo exterior. É só simplesmente você ter ação, fazer o que tem que ser feito, seguir a direção e não parar. Que tudo que está no seu mundo interior vai criar tudo no seu exterior. Simples. Assim. Natan, isso tá muito artificial, tá muito estranho, não é verdade? Cara, fica aí onde você está então. Fique com suas crenças. Fique com essa aprovação social sua, fica sendo moldado por pessoas de fora, fica sendo alienado, controlado por pessoas que você nem sequer conhece, inclusive. Fique. É problema seu, não é problema meu, cara. Como eu disse, eu tô falando de fatos meus que eu experienciei. Se você não quer nem praticar isso, coisas que você estuda, você fica na teoria, você tem que praticar. Aí você valida, se torna um fato, ou você rejeita, reprova e larga. Porque é mentira, provavelmente, né? Ou você é um ignorante, ou você simplesmente é um aprende tudo. Analisa, observa, fica na teoria, a pratica, e aí sim, você reprova ou valida. Ou você repudia sabedoria, disciplina e riqueza, ou você ama a sabedoria, ama a compreensão e semeia, transborda e planta, colhe e colhe frutos, colhe riquezas. Ou você cria, gera, produz, multiplica, ou você retém. A pessoa que retém, ela não cresce, ela não aprende. Ela sempre fica parada no mesmo lugar e não se move. Justamente também porque, muito provavelmente, ela não governa, ela não domina, ela não faz o que tem que ser feito, ela não é o que ela deveria ser. No caso, ela é o que ela deveria ser, porém que ela não sabe e ainda por cima é ignorante, é toda doutrinada, programada, condicionada e simplesmente é uma governada, controlada, alienada.
Essa pessoa é isso. Essa pessoa só fica retendo, guardando tudo para ela. E essa pessoa é simplesmente escassa. Isso define também uma pessoa escassa. Isso justamente define justamente o que é uma pessoa escassa. Define, cara, define. Então o que você deve fazer? Você deve largar as tuas crenças. Você deve largar as tuas crenças. Você deve ressignificar experiências negativas, você deve largar experiências negativas e ressignificar, obtendo novas experiências. Você deve parar de viver de condição e viver de decisão, obtendo experiências novas. Você deve se reprogramar, se recondicionar. Você deve sair desse sistema, essa doutrina, essa ignorância sua. Você deve pular para dentro e descobrir a fundo a sua identidade e quem é você. E você deve simplesmente governar, dominar, seguir sua direção, entrar em ação, fazer o que tem que ser feito, se movimentar, sempre estar em movimento, até porque quem não se movimenta não prospera, não cresce, não aprende, não sai do lugar. Até porque uma coisa que eu reparei aqui também é que, olha só, olha pessoas realmente ricas hoje, prósperas, e que não param de prosperar até hoje. Elas simplesmente ficaram no lugar onde elas estão ou elas se movimentaram? Repara nisso, pesquisa aí algumas pessoas para vocês verem. Elas continuaram no mesmo lugar onde elas estão ou elas se movimentaram? Elas continuaram naquele ambiente onde elas estavam ou elas simplesmente frequentaram novos ambientes? Isso serve até mais para as pessoas que, por exemplo, saíram da escassez, da miséria, da pobreza e enriqueceram. É até melhor, recomendo vocês analisarem mais estas pessoas, né? Analisa, observa isso, estuda isso. Cara, uma coisa que eu garanto que essas pessoas não ficaram paradas no mesmo lugar, elas se movimentaram e muito. Elas frequentaram novos ambientes e muito. Elas desfrutaram também e muito. Então, cara, é isso. É você largar suas crenças negativas, é você se reprogramar, se recondicionar, é você largar suas experiências passadas, é largar, desapegar, ter desapego do passado, até porque o passado não serve para te destruir, ele não serve para te destruir em si, né? Ele serve mais para te promover, mas apenas quando você governa e apenas quando você tem consciência, aí sim, ele serve para te promover. Se você está aqui, seu passado serve para você estar aqui. Mas se você governar e dominar e tem apego e não ressignifica, vive por condição, você sempre vai ficar preso ao passado e não vai usá-lo para você obter mais sabedoria, semear e obter novos frutos, novos resultados e gerar, criar, produzir, multiplicar, inclusive também riquezas. Então, bom, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo aqui também e que eu vou passar em muitos outros é, cara, governa. Para de ser um alienado, controlado, governado. Faça o que tem que ser feito. Aceite, assuma o chamado do Todo-Poderoso. Aceite quem você é. Pule para dentro. Governe e domine. Sirva e reine. Prospere. Porque você prosperando fará com que essa nação saia mais do lugar também. E vai fazer com que ela prospere ainda mais rápido. Beleza? Mas como assim? É impossível essa nação aqui, o Brasil, prosperar. Mentira. Mentira completa. Esse Brasil que vocês estão vendo aqui é justamente porque pessoas, elas são iludidas, programadas, condicionadas, doutrinadas, elas são pessoas controladas, moldadas, governadas e dominadas. Essa nação está, sim,
porque as pessoas daqui não governam e não dominam. E aquelas pessoas são os mentirosos, os desonestos, as que reforçam ainda mais a ilusão das pessoas, fazem com que elas se rebaixem cada vez mais. A nação também se ilude, inclusive, né, cada vez mais, porque a realidade é uma. E essa aqui é o eixo da ilusão, da programação, do condicionamento por completo. E as pessoas vão criando cada vez mais histórias, vão criando cada vez mais essa ilusão e se colocando cada vez mais limites e sendo cada vez mais dominadas. E elas vão se cada vez mais se afastando da realidade. E como a nação, o mundo é construído por pessoas, a nação, o mundo, também se afasta cada vez mais da realidade. Mas essas pessoas governarem, dominarem e realmente prosperarem, isso aqui volta, até que essa realidade volta para o mundo. Porque essa aqui é a única realidade. Qual é a única realidade das pessoas e do mundo? É prosperidade, é crescimento, é bondade, generosidade. Isso aqui tudo é essa realidade. Mas as pessoas estão nessa ilusão, são governadas, dominadas, alienadas. E é isso que o país também, essa nação, é isso que acontece com essa nação também. Juntamente, o mundo. Bom, então essa é a mensagem que eu quero passar. Governe, domine. E seja você. Seja quem você é. Seja quem você é. Seja a identidade que Deus te deu. Que é a sua identidade, mas você é governado, então você não sabe da sua identidade e quem você é. Essa é a mensagem que eu quero passar aqui, e muito provavelmente eu vou passar muitas vezes essa mensagem aqui no canal. E eu já sei muito bem do vídeo de amanhã do que eu vou falar, mas provavelmente eu vou aprender muito mais nesse meio tempo, então provavelmente eu vou implementar muito mais coisa no vídeo de amanhã. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e... Bom, espero que vocês gostem desse vídeo, gostaram desse vídeo no caso, e acompanhem os vídeos do canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.